Muito bem, mais um Fora de Série, estamos aqui no maior podcast do Brasil. É isso, né? A gente vai colocando assim essa mentalidade pra frente, tamo junto, obrigado por tudo. Já deixa agora o seu like, beleza? Deixa o seu like, é um conteúdo que tem sido muito válido para muitas pessoas, para ajudar muitas pessoas a entenderem a mentalidade de quem é Fora de Série. Então, de verdade, não cai o dedo não, já deixa o like por aí e tamo junto, para começar muito bem. Convidado, tá aí o nome, ele é fantástico. Ele é realmente fora de série, ele é fora da curva, tem um pensamento diferente, morava no Rio de Janeiro, agora tá morando em São Paulo. Já apresento ele, mas antes eu quero falar do Oratória Fora de Série. Bom, QR Code tá aí para você aproveitar e aprender. Aprender realmente com quem vive da profissão. São 11 anos de carreira, mais de 100 comerciais, então consegui traduzir tudo isso em um curso incrível com aula bônus de teleprompter para você poder gravar vídeos no seu celular, ler sem que ninguém perceba no teleprompter. Aquele segredo da televisão, manja, tá lá também como aula bônus e várias outras coisas. Além de mentalidade, discurso, você planejar o seu discurso, concatenar ideias, improviso, encerramento e muito mais, né, gente? Não só isso, né? Postura e tudo mais, mas além de tudo isso, não só técnica, entender quem é você, de dentro pra fora. Quem é o Felipe, né? Quem é o João que tá aqui? Quem é você que tá assistindo? Como é que a gente tira isso de dentro pra fora? Porque às vezes a gente quer aparentar uma coisa pros outros que a gente não é. A gente tava falando nos bastidores aqui. A gente acaba fazendo pra quem nem merece. E sendo quem a gente nem quer ser. E quem nem a gente é, né? A gente é muito além, cara. A nossa família ama a gente por a gente ser quem nós somos. Não é mesmo? Os amigos, a gente influencia pessoas e a gente não consegue colocar isso pra fora. Seja no seu trabalho, seja gravando um vídeo, seja num podcast, seja onde for. Para você transformar sua carreira. Quem fala bem ganha mais, não tem jeito, é assim, você realmente se destaca. Clica aí, ó, tá na descrição, tem o QR Code, bora lá, Oratória Fora de Série, tamo junto, espero você por lá, fechado? Bom, tenho aqui na minha frente, pode revelar, por favor, meu diretor? Ah, moleque, plano aberto, você tá bem? Ah, João, você é louco. Hoje eu nem reconheci, só vejo ele de terno. Ele tá um pouco mais casual, elegante, como sempre, né? Mas Obrigado, e aqui? meu amigo. João Rodrigues é empresário, mestre em cognição e linguagem empresarial e especialista em gestão e cultura organizacional de empresas familiares. Olha que legal, familiares, totalmente posicionado. 20 anos de experiência, já ajudou mais de 1.000 empresas no Brasil, Angola e Suíça. Chupa mundo, desculpa, sei que tem gente fina aqui vendo, mas não aguentei. Bom, fazer a empresa crescer, mentalidade empresarial, contratação de gente certa, família, amigos, como que trabalha com essa gente, né? Comunicação nas empresas, delegação e liberdade do empresário, tomar decisões importantes na empresa. São coisas que ele faz com excelência dentro das empresas. Só que antes da gente falar o que você faz, a gente não quer saber disso. A gente vai esbarrar nisso. Legal. Eu quero saber quem você é. João, de onde você é? Você é do Rio de Janeiro, RJ, certo, meu parceiro? Quero começar, sempre perguntando quem eu sou. Eu gosto de sempre começar falando da minha identidade. Legal. E falando da minha identidade, eu sou João Rodrigues, filho de Deus, esposo da Caroline Cabral, pai da Thaís e da Tainá e também filho aqui nessa terra do João e da Ivanete. Oh. Lembrando também dos meus irmãos Luciano e o Anderson. Então esse é o João. Sou um cara de muitos amigos, adoro pessoas e entendi na minha trajetória que o que tem de mais importante na vida é você ajudar as pessoas. Então, falando da minha essência, a minha essência é essa. Eu valorizo a família, eu sou o cara que valoriza as pessoas e estou aqui para contribuir. E escolhi fazer isso dentro das empresas. Legal, né? Um dos poucos que quando a gente fala quem você é, não fala o que faz. Difícil isso, né? Sim. A gente teve numa palestra esses dias aí, o cara perguntou, acho que foi na palestra lá mesmo. Foi lá. Quem foi? Esse final de semana. Você se lembra? Quem foi? Foi o... É que o nosso podcast vai lá mais pra frente. O Guto. Quem você é? Sim. E a pessoa acaba falando o que ela faz. Até para um amigo nosso que vem aqui, o Razina, Rodrigo Razina, lembrei, ele subiu ao palco. Isso. E é muito louco, né? Porque a gente acaba falando sobre isso, mas exatamente. A gente é muito mais que A gente isso. vive numa sociedade onde o que a gente está muito mais preocupado em transmitir é um status que está por trás daquilo que a gente faz. E nessa trajetória a gente acaba se perdendo um pouco. Eu vivi durante muito tempo me apresentando e falando o que eu fazia.
né? Eu olhava para o meu currículo, né? E por orgulho do meu currículo, eu apresentava o meu currículo na frente de quem eu sou. Quando eu entendi que o meu currículo é só uma parte de mim e não isso que eu tenho de mais importante, eu me lembrei daquilo que eu tenho mais importante. O que eu tenho de mais importante na minha vida é Deus na minha vida e a minha família. Então, quem é o João? O João é o filho de Deus, né? E é um cara que ama a família que tem e cuida dessa família. Então, esse é o João. Vamos começar então falando da família, João. Qual a importância da família pra você, cara? A família, Felipe, a família é a base, né? Quando a gente pensa em família, a gente vive hoje uma fase, uma geração que não está valorizando muito a família. Pessoas que, na busca do seu sucesso, elas estão ignorando aquilo que é mais importante. Eu sempre faço uma metáfora daquele cara que, na busca do sucesso, ele foi desbravar, ele foi buscar o Everest. Pensa no Everest, né? Uma montanha, a montanha mais alta do mundo, um lugar difícil de alcançar, onde poucas pessoas, né, vão conseguir chegar lá. Exige preparação, exige uma mente forte, exige um físico forte, exige toda uma estrutura, um equipamento. E por mais que a pessoa ela se prepare, ela consegue chegar lá no Everest. Ela finca uma bandeira com o nome dela, às vezes com o nome da empresa dela, porque ela chegou no topo da montanha. Mas ela olha em volta, não tem ninguém que ela ama lá. Para conquistar o sucesso, a pessoa perdeu a família, perdeu a esposa, está no terceiro casamento. A pessoa não conhece os filhos cresceram e não se relacionam com essa pessoa, seja homem ou mulher, né? E eu falo muito isso para os empresários. Quanto vale você conquistar todo o sucesso na trajetória, perder a sua família? Então, para mim, a família é a base de tudo. Não adianta conquistar o sucesso se você perder na trajetória quem você mais ama. Você falou outro dia pra mim, foi até engraçado, a gente se encontrou e falou, pô, você gosta de criança, né? Sempre vejo você postando. Na verdade, eu amo meus filhos, assim como todo mundo. Até preciso me limitar um pouco, porque fica um Instagram meio pai, né? E tem que ser um pouco mais... Mas é legal, as pessoas gostam disso. Conecta, Me chamou a atenção, cara. O cuidado que você tem, o carinho que você tem. E é exatamente sobre isso. Você é um cara que tá na labuta, você tá trabalhando, você tem viagem, né? Tá aqui em São Paulo, tá em Santos, tá gravando. Sim. Né? A sua vida é corrida como a vida de todo mundo que tá, né, trabalhando para fazer a coisa acontecer. Mas quando você tá com seus filhos, você faz uma coisa que é fundamental, estado de presença. Quando você tá lá, essa é a sensação que eu tenho quando eu te vejo na rede social. Quando você tá lá, você tá lá. Me divirto. Agora, a pior coisa é... O cara tá trabalhando o dia inteiro, tá viajando, tá longe da família. E quando ele tem um tempo para estar com a família, ele tá no celular. Então, ele tá presente de corpo, mas a cabeça dele não tá ali, a atenção dele não tá ali. Então, cara, parabéns. É bonito ver você com seus filhos na rede social. Obrigado. Tá, minha dica é, não para não, continua, porque eu me amarro. Muito legal, muito bom. Obrigado, cara. Mas você sabe que eu, ao mesmo tempo que você me elogiou, você também me colocou um ponto que é uma coisa para eu me atentar, de a gente estar trabalhando demais. Estamos trabalhando muito, né? Sim. E agora com tanta coisa, às vezes eu também estou com eles e também não estou presente, não vou negar. E aí Por quê? Tá atento a isso. Porque a gente pega e fica no celular. Com você também é assim? Como é que o trabalho tem sido com você? Você que é um cara tão empreendedor e um tão fora de série. Acontece porque hoje a gente acabou ficando dependente, né, desse aparelho chamado celular. A nossa vida tá ali dentro. Só que acho que o mais importante é a gente ter consciência dos momentos que a gente tem. Se você está no dia a dia, né, por que você está dirigindo e você está no celular? Porque a cabeça está acelerada. Você não consegue estar ali, muitas das vezes, no seu carro e você usar aquele tempo para ouvir uma música, muitas das vezes. Você quer aproveitar aquele tempo e, ao mesmo tempo, trabalhar. Você quer falar com todo mundo. Então, isso acontece com todas as pessoas, na minha percepção. O que a gente precisa fazer é dar um passo atrás e se enxergar. É importante se enxergar. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo comigo? Se eu estiver dirigindo, por que eu estou colocando a minha própria vida em risco? Porque eu sei que falar ao celular dirigindo é perigoso, não só para mim, mas para quem está no trânsito. Da mesma forma, quando eu chego a casa, que eu vou me relacionar com a minha família, eu preciso separar aquele tempo. Às vezes eu vou chegar em casa e tem muita coisa para fazer ainda mesmo. E aí eu vou negociar com meu filho, eu vou negociar com a minha esposa e vou dizer, olha, me dá uns minutinhos que eu preciso resolver algumas coisas aqui. Mas na hora que você sentar à mesa, na hora que você sentar ao sofá, na hora que você tiver que sentar lá no chão para brincar com seus filhos, tenha estado de presença. E como é que eu funciono, Felipe? Às vezes eu me pego. Eu tirei todos os sons do meu aparelho.
Tirei o som. Sabe por que eu tirei o som? Porque quando toca, aqueles sons são sons que disparam um gatilho Eu na odeio, gente. eu não tenho mais e nem alerta. Exatamente. Nada, Por quê? assim, nem na tela, tenho ódio. Porque o nosso cérebro foi programado para quando ouvir aquele som a gente querer olhar. Então, se eu tiro o som, o que acontece? Eu eliminei algo que me ativa ou que vai me tirar a atenção daquilo que eu quero fazer naquele momento. Tem um método chamado método Pomodoro, né? Que é você se blindar de todas as intervenções externas. E aí você vai separar lá um tempo onde você vai ficar sem nenhuma intervenção. Isso é muito usado na produtividade, né? Fiz um Produtividade, curso de produtividade, é muito usado para... Se a gente levar isso para casa, eu vou sentar, vou chegar, vou brincar com meus filhos, vou estar em estado de presença com a minha esposa, eu vou estar conversando com pessoas importantes e eu vou usar o método Pomodoro. Sem som externo, sem ativação externa, estado de presença para viver aquele momento. Eu acho que falta isso. A gente vai ser influenciado, mas eu tenho que ter estado de consciência e focar naquilo que é importante, as pessoas. Todos os dias você trabalha? Como é isso? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Mas você trabalha ou em casa ou indo ao cliente, na visita, é isso? Sim, eu tenho uma parte do meu trabalho que é visitar. Agora mesmo eu acabei de sair de um cliente, né? Saí do cliente e vim para cá. Então eu estou sempre nas empresas, eu estou sempre em alguma reunião, estou sempre em algum evento, ou é palestrando, ou é fazendo as consultorias, ou trabalhos de mentorias, ou no escritório ou em casa. Ou seja, não para, a rotina ela é muito grande. Só que geralmente quando eu separo um tempo para ficar com a minha família nos finais de semana, quando eu chego em casa à noite, é dar atenção a isso, é separar o tempo para ficar com eles, ou para ficar, né, com a minha esposa. É fundamental separar isso, Felipe, sabe por quê? Porque senão a produtividade nos consome. Parece que o tempo todo está faltando alguma coisa, o tempo todo tem mais um degrau para conquistar. E nessa busca, a gente esquece de descansar. E de celebrar também as conquistas. E também de celebrar. Né? Fundamental. Chega isso. e já quer a próxima. Exatamente. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho um tesão louco por avançar, por progredir. Todo mundo. Não é? Mas isso é uma droga, né? Exatamente. É viciante. Eu vou te provocar. A questão é que não é todo mundo. Tem gente que chegou em determinado lugar e eles começam a... Eles acreditam que já tá bom. O nome disso é zona de conforto. Eu estava dando um treinamento hoje na empresa que eu saí, vim para cá e a gente reuniu um time comercial e eu falei disso. E essa empresa ela estava trabalhando lá as metas, os resultados. Eles têm um time lá com quase 15 pessoas no comercial. E aí existe uma oscilação absurda. Pessoas vendendo 4, 5 vezes mais do que o outro, o que é comum muitas das vezes. O outro tá morto, para ele tá bom, um saláriozinho pequeno. Tá morto. E aí eu fiz uma provocação para eles. Eu falei, quem aqui tem uma vida hoje muito melhor do que teve na infância? Todos levantaram a mão. E aí eu fiz uma provocação para eles. Eu disse o seguinte: olhando para sua vida no passado, você está muito melhor hoje. A sua referência é da onde você saiu, onde você está? Ou a sua referência é alguém que está à frente de você e que você precisa se esforçar para chegar lá? Porque se a sua referência for o seu passado, a sua meta está batida. Já pode morrer. A empresa pode querer que você venda mais, você não vai vender mais. Porque você não quer vender mais. Se perguntar, ele quer. Se perguntar, ele fala que quer. Mas lá dentro ele não tem energia, ele não tem combustível. A gente chama isso de motivação intrínseca, né? Em oratória a gente fala disso também. Essa motivação que a pessoa precisa para ir buscar, para fazer aquilo que tem que ser feito e além. Quando a pessoa não tem isso, quando ela não está olhando para frente, quando ela não tem visão, ela não sai do lugar. Você sabe que eu fui vendedor de carros, né? Durante 5 anos, trabalhei na Fiat, na Ford. Eu era um bom vendedor. Comecei com 18, fiquei até os 23 e vendia bem mesmo, uns 20 carros por mês. E tinha vendedor que fazia o mínimo garantido, cara. Que ganhava 2 contos por mês, se não me engano. E eu ganhava na época uns 8, 9 mil. Nunca ganhei 2 dígitos, mas eu ganhava bem pra quem tinha a idade que tinha. E eu ficava impressionado. Eu falava, mano... Só que aí você ia ver a vida... Até uma aqui que não vou falar o nome, mas me vinha ela na cabeça, me veio... Ela morava com a mãe e pra ela o mínimo tava bom. Ela vendia 3 carros, batia o mínimo garantido e pronto, ganhar os 2 mil. Era o que ela queria. E passava ali conversando. Mas, pô, perdendo o sábado, o domingo, trabalhando pra caramba, que vendia tanto. Hoje eu vou te falar, me dá até coceira. Me mandam trabalhar fim de semana e falam, não, cobra mais caro. Cobra mais caro. Não, porque eu trabalhei muito, 5 anos, cara. A galera vivendo e eu ali. Sim, exatamente. Mas há quem... Abrindo mão, né, Felipe? Sim, mas é um plantio, né? Como que você lida com isso, assim? A lei da semeadura para você? Eu não conheço ninguém que é bem sucedido que não paga esse preço. Eu não conheço ninguém que realmente decidiu conquistar algo grande
e que trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18 ou de 7 às 17. Eu não conheço essa pessoa. Para mim, pessoas que querem coisas extraordinárias trabalham de forma extraordinária. Essas pessoas fazem mais, elas entregam mais. Essas pessoas, elas não estão preocupadas se é sábado, se é domingo. É claro que não dá para levar uma vida inteira fazendo isso, e na trajetória, ela vai aproveitar a trajetória, porque quem ama trabalhar se diverte trabalhando. É. Essa também é uma coisa importante. E quando a gente decide ir além, a gente não só paga o preço, mas a gente paga o preço de abrir mão de coisas pequenas agora para ter coisas muito maiores no futuro. Quando a gente abre mão de um final de semana, às vezes, de algumas festas, não são todas, de algumas, ou de aniversários que muitas vezes não dá. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu não posso estar em determinados lugares porque eu estou viajando. Às vezes eu perco os meus últimos 3 aniversários. Eu passei em treinamentos. Caraca. E tá tudo bem. Uhum. É claro que eu sacrifiquei também a minha família, que queria estar comigo, mas já está negociado. Sabe por quê? Porque eu fui lá, fiz os treinamentos que eu precisava fazer, aprendi o que eu precisava aprender, Você estava estudando. Estudando. Mas é engraçado, o aniversário da gente, a Sim. gente valoriza menos, né? Sim. Dos demais, a gente valoriza. Nossa, não. O meu não tem problema. O meu sou não assim tem. também. O meu Por exemplo, não tem eu não problema. posso perder o aniversário da minha esposa nem da minha filha. Jamais Não vou, também. não vou. Mas o meu, comigo, eu não tô nem aí também. eu não me Engraçado. É pra preocupo. trabalhar, vou trabalhar. eu Tô vou nem trabalhar. aí. Agora, eu abro mão disso, eu abro mão de algumas coisas, mas na hora que eu decido que eu quero viajar, eu posso viajar. Na hora que eu decido para onde eu quero ir, eu vou para onde eu quero ir. Na hora que eu decido que eu quero comprar, é claro que a gente sempre pode mais, mas olhando hoje para tudo que eu planejei, eu consigo fazer. Por quê? Porque eu abri mão de coisas pequenas para ter coisas maiores hoje. Então, para mim, quem quer sucesso trabalha mais. Quem quer resultado trabalha mais. Mas eu quero te fazer uma provocação de volta. Você falou que aqueles caras chegam no topo do Everest, 3 casamentos e tal. Como que equilibra isso, velho? Como? Você que entende, assim, tem entrado dentro das empresas para mexer com essa inteligência emocional. Trabalha-se muito, alguém perde muito. E aí você falando de perder, eu tive um convidado aqui, o Felipe Duarte, ele era do Bros, ele tá nos Travessos e carreira solo. Ficou nos Legal. Travessos 15 anos. Ele perdeu os 2 nascimentos das filhas, cara. Ele perdeu momentos importantes. Porque naquele momento, naquela fase da vida dele, ele priorizou outra coisa. Não, e aí o primeiro, ele falou que foi. Ele se arrepende. E aí a continuação, ele falou: cara, eu me arrependo muito. Porque o primeiro eu perdi, eu fui fazer uma voz, uma rádio que hoje nem liga pra mim. Sim. Na época eu tava no auge no Bros. E a segunda nasceu de última hora. Eu tinha o voo, mas meu voo era à tarde, 4 da tarde, minha filha nasceu no meio do caminho. Eu tava dentro do avião, voltando. E é uma coisa que ele falou: não vou sofrer por isso, mas, cara. No final. E foi um questionamento meu, porque em novembro minha filha tava pra nascer. Uhum. E eu falei pra minha esposa, falei, marca cesárea, ajuda nós, porque eu tô trabalhando muita gravação. Falei, eu pegar e falar pra equipe, ó, não posso ir, eu acabo movimentando um monte de gente para não ir por conta de, beleza, um bebê. Sim. E eu até comentei isso com ele Não, ao não vivo. bebê, não bebê. É isso. É o seu filho. Exato, não. Aí é o ponto. Aí eu falei, pô, um bebê pra eles. Mas aí ele falou assim, cara, quem não entender isso, tá morto por dentro. Exatamente. Dane-se. Quando eu tô falando pra você que quem quer sucesso trabalha mais, mas é fundamental encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, existem coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu tenho uma filha que mora no Rio de Janeiro. Aniversário dela, Você é de onde mesmo? Só eu sou de lembrando. Campos dos Goytacazes. Tô em São Paulo, vim para São Paulo em 2023, no ano passado, e vai fazer 1 ano e meio agora em São Paulo. E tudo que tem de importante, que a minha filha dança balé, nas apresentações dela, eu chego lá de surpresa. Eu não vou deixar de estar presente. Eu não tô lá no dia a dia com ela, mas eu estou em todas as apresentações dela que são realmente relevantes, que são importantes. Então, ou seja, é você escolher fazer parte da vida das pessoas e permitir que essas pessoas que são importantes estejam verdadeiramente com você nos momentos importantes. Então, trabalhar muito a gente vai, mas dá para equilibrar se existe planejamento. O que a gente não pode fazer é sair acelerando de forma desenfreada, só buscando sucesso sem considerar aquilo que está perto. Por quê? No final, para que a gente trabalha, Felipe? Pra ter conforto pra eles. Pra nossa família. O resto é resto. Não faz sentido a gente conquistar tudo e perder a família no meio do caminho. Que loucura. E aí, talvez respondendo a sua pergunta, como que resolve isso? Princípios. Princípios. Quais são os seus princípios? A gente tem que parar e pensar nisso.
Então, você que está me ouvindo aqui, olhar para isso. Você tem que olhar para os seus princípios, olhar para os seus valores, olhar para aquilo que é verdadeiramente importante para você e tomar a decisão, sempre em cima dos princípios. Eu posso revelar uma coisa aqui fundamental? Por favor. Crescimento, sucesso, conquistas é muito importante para mim. Muito. Eu vou buscar isso. Eu tenho uma história, sou nascido e criado no pior bairro da minha cidade, criminalidade, bandidagem. Meus amigos de infância eram ladrões, bandidos. Graças a Deus eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Infelizmente meus irmãos não tiveram a mesma sorte. Acabaram em algum momento da vida, hoje não, graças a Deus, mas em algum momento da vida acabaram lá também se envolvendo. Isso não me torna melhor que nenhum deles, né? Porque todo mundo erra em alguma coisa, eu também cometi meus erros. Mas nesse ponto, mesmo eu vivendo ali, eu não cometi esses erros. Eu lembro que meus amigos de infância, se chegasse um carro novo na rua, eles arranhavam o carro, porque era o carro do filhinho de papai, era o carro do riquinho, né? Então tem aquela história, né? Tudo aquilo que você rejeita, você não vai possuir, né? E eu sabia que aquilo estava errado. E com 17 anos eu fui trabalhar numa empresa como office boy, aos 25 eu era sócio dessa empresa. A educação mudou minha vida, Felipe. Eu fui aprendendo, evoluindo, entendendo, ampliando a minha mentalidade, fazendo com que, descobrindo que existem coisas novas e que existe uma outra vida. E aí eu fui crescendo, decidi ser professor universitário, virei professor universitário, fui professor e coordenador do Grupo Estácio de Sá durante 7 anos, até que eu decidi montar minha empresa e hoje eu atendo empresas no Brasil inteiro. Agora, essa é a minha trajetória. E aí quando eu entendi que eu podia ir além, porque eu sempre olhei para frente, eu decidi vir para São Paulo. Vim para São Paulo, o ano de 2023 foi maravilhoso, foi muito bom, os resultados aconteceram, mas a minha família sentiu muito. A minha esposa sentiu muito estar aqui, né? Cidade grande, a gente vem do interior, cidade grande, não conhece muita gente. Onde a gente morava não tinha muito movimento. A gente errou na escolha do condomínio e não tinha muitas pessoas, era um prédio pequeno. E aí ela se sentiu muito isolada. A minha filha também sentiu, sofreu bullying, teve uma porção de coisas que aconteceram. E aí eu tenho uma energia de vamos lá, vamos passar por cima. Mas não é a mesma frequência deles, não é a mesma frequência dela. E aí quando eu cheguei no final do ano passado, eu parei, sentei e eu tive que tomar uma decisão com base no meu princípio. O que é prioridade para mim? A prioridade é a felicidade da minha família ou a prioridade é fazer o que eu vim fazer aqui? O que você acha que eu decidi? A prioridade é minha família. Eu tinha decidido voltar para minha cidade e abrir mão do que eu tinha vindo buscar aqui. Até que, passeando com ela, fomos passear em Alphaville. Quando ela chegou em Alphaville, eu também não conhecia Alphaville. Ela gostou, né? Quando chegou engraçado, em Alphaville, né? Engraçado. Tem um gosto engraçado, tem um atípico, gosto, né? um gosto peculiar, né? E aí, quando ela chegou em Alphaville, ela disse, desse jeito, Felipe, eu tô no céu? Alphaville tem a grandiosidade de São Paulo com o aconchego de uma cidade pequena. Sim. Né? E ela disse, nossa, que lugar aconchegante, que lugar gostoso, que lugar bonito. E a gente visitou alguns condomínios, e aí quando ela chegou no condomínio que a gente mora, ela falou, nossa, que legal morar aqui. Eu quero morar aqui. E aí eu falei, bem, mas a gente já estava conversando tô finalizando algumas coisas. Ela, não, vamos morar aqui? E aí eu falei, Deus está me respondendo. Deus está provendo, Deus está resolvendo um problema. Porque eu creio que Deus me trouxe para cá, e se Ele me trouxe para cá, Ele vai dar um jeito de me manter aqui. E aí, beleza, tudo bem, vamos morar em Alphaville. Fomos morar em Alphaville. Pergunta para minha mulher se ela quer voltar para minha cidade. Ela não quer voltar para minha cidade. Sim. Mas se eu não tivesse dado a ela a opção, voltamos para casa, mostrando para ela que o mais importante era ela, isso teria tido um impacto diferente no meu casamento. Será que se eu tivesse dito para ela, não, a gente veio para cá, a gente vai ficar aqui. Se eu tivesse dito, quer voltar, volta você, porque eu vou ficar aqui. Se eu não tivesse priorizado a minha família, se eu não tivesse dado a ela o recurso, a gente volta. O mais importante é a gente estar bem. Eu trabalho de lá, eu venho aqui quando precisar. Então, eu gerei a confiança que ela precisava e num passeio que a gente estava fazendo lá, todo o jogo mudou. Até porque, Felipe, eu também acredito que quando você coloca Deus diante de tudo aquilo que você tem, Ele vai dar um jeito de fazer por você aquilo que você precisa. Quem está no controle da minha vida é Deus, então não tem jeito. Fazer aquilo que Ele quer que eu faça, me dá a direção e o resultado que eu preciso. E a sua conexão é direta? Você vai à igreja ou é uma intuição que fala com você todo dia? Porque a intuição, no fim, é Deus te falando. Nem sempre eu fui assim, há tempos eu era um cara muito cético, sempre acreditei em Deus e entendia que existia um Deus, eu não sabia muito bem o que era Deus para mim, até eu viver alguns desafios, por eu ter estudado bastante, mestrado,
né? E ter sido um cara muito acadêmico, eu achava que eu tinha resposta para tudo, né? Olhando da onde eu vim, olhando aonde eu tinha sempre com a chegado. ciência. E eu sempre fui um cara muito estudioso, de buscar informação. Eu sou um cara que as pessoas me veem como mentor, então eu sou um cara que todo mundo procura. As pessoas me procuram para pedir conselho, para pedir opinião, como é que eu faço, como é que eu resolvo isso. E isso, até certo ponto, me trouxe um pouco de vaidade, né? A minha humanidade, né? Como ser humano, eu também tenho minhas falhas. E eu tive um momento que eu me perdi nisso e eu não me conectava com Deus, porque eu achava que eu respondia tudo. Até que aconteceram alguns problemas da minha vida que eu não conseguia resolver. E quando eu não conseguia resolver esses problemas, eu falei, Deus, me ajuda. E aí eu ouvi as pessoas falar assim, Deus falou comigo. Eu falei, mas como é que é Deus falar, cara? E aí eu comecei a pedir a Deus que falasse comigo. Até que comecei a viver experiências onde eu tive a certeza, né? Hoje eu tenho, mas naquele momento eu tive a certeza que Deus realmente estava falando comigo, porque eram coisas que ninguém sabia. Eram perguntas que eu pedi para acontecer daquele jeito, e aconteceu daquele jeito. E aí eu me aproximo de Deus e hoje eu posso responder a sua pergunta. O meu canal é direto, o Wi-Fi tá ligado. Eu falo com o Pai, ele me responde. Eu tenho essa conexão direta porque eu creio que quando a gente fala, e por isso que para mim Deus é Pai, né? E eu me reconheço como filho. E se eu sou filho, eu me comporto como filho. E filho deve obediência. E a obediência que a gente deve para Deus, considerando aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, o que Deus espera de mim é que eu cumpra os princípios que Ele determina para mim, como você vai querer que seus filhos, né, cumpram aquilo que você direcionar para Ele. E é isso que me faz crescer, é isso que me faz prosperar, é isso que me ajuda também a ajudar outras pessoas. Esse é o João. Só entrando dentro, assim, um pouco mais fundo, o que você pediu? A pergunta exatamente, o que foi? Eu fui para uma... Eu estava vivendo um momento bem desafiador na minha vida pessoal, alguns conflitos profissionais e pessoais, e eu não sabia resolver aquilo, eu não conseguia resolver aquilo. Eu senti uma tristeza profunda, porque eu já tinha passado por algumas dificuldades, teve um momento de problemas financeiros, porque eu ganhava dinheiro, eu dava um jeito de torrar tudo, eu não tinha mentalidade, então eu oscilava financeiramente. E aí, quando eu resolvi isso, começou a aparecer problemas no relacionamento, aparecer problemas com amigos. Faz quanto tempo isso? Isso tem 7 anos, 6 anos atrás, mais ou menos. E aí eu comecei a olhar para isso e o que está faltando? Só que eu senti uma tristeza que era... Olhando para a minha vida, eu estava bem, eu já tinha resolvido muita coisa da questão financeira, porque eu aprendi a lidar com isso depois de um tempo. Só que eu não estava feliz. Eu não me sentia completo. Eu olhava um cara extremamente... Todo mundo valida. João é inteligente, João é isso, João é professor, João... Todo mundo me procura para resolver o problema deles. Eu não consegui resolver o meu. E aí eu começo a pedir a Deus para me dar respostas sobre isso. E aí eu fui visitar minha filha mais velha, na cidade dela. E aí chegando lá, eu fui num evento, era um culto. E quando a pastora começou a falar, começou a pregar, ela subiu no palco e eu tive a sensação que era minha mãe. Eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe. De coisas boas e coisas também não tão boas que aconteceram e eu tive que curar isso ao longo da minha vida. A minha mãe é uma querida, uma amada, mas eu também aprendi, né, muitas coisas que vieram dela que me influenciaram. Que não funcionam, na verdade, não funcionaram, né? Nem para ela e até então também nem para mim. E eu queria resolver aquilo, cheguei lá nesse culto e eu tava ali, aí orando, já entendendo, buscando Deus e pedindo para Deus, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. E naquele culto eu pedi a Deus, eu ajoelhei e falei, Deus, essa mulher tá falando comigo. Tudo que ela tá falando tem a ver com a minha história, tudo que ela tá falando. E eu falei, comecei a pensar, se ela falar disso, ela tá falando comigo. 30 segundos depois ela falava. Não pode. Se ela fala disso, é a confirmação que ela tá falando comigo. E aí tudo que eu falava, antecipadamente... Sim, vinha a resposta. Era ele, ela falando... E aí eu falei, beleza, Deus. Eu falei, beleza, Deus, então vamos lá. Se ela tá falando comigo, faz o seguinte. Pede essa mulher, pede essa pastora para falar comigo. Não é para ela falar lá para todo mundo uma mensagem que eu entendo, não. Manda ela falar comigo, olhar para mim e falar comigo. Se dirigir a mim, eu quero que ela se dirija a mim. A partir desse momento, ela estava lá em cima no púlpito. E eu aqui embaixo, eu estava ali na terceira fila. Ela começou a falar, pregando, e ela olhava para mim e eu tinha a sensação que ela ia falar comigo. Eu comecei a suar de... Eu já tô arrepiado aqui. Eu falei, ela vai falar comigo. Ela olhava pra mim, sorria pra mim, e eu ficava... Ela tá olhando pra mim.
Acabou o culto, ela não falou comigo. Eu falei, bem, então não era, né? Na hora do teste final, ela não falou comigo. No teste mais forte, É lógico que ela ela deixou não pro falou fim. comigo. Porque pastor fala, meu filho, tinha uma coisa pra te falar, mas Deus tava mandando eu falar com você. Ela não me conhecia, ela nunca tinha me visto na vida. Eu estava Sim. visitando aquela igreja que era numa outra cidade. E a igreja estava lotada naquele dia porque era retorno de um encontro. Então estava cheio de familiares lá que estavam indo lá para receber as pessoas, como eu estava lá para receber minha filha. E aí, quando eu tô indo embora, saí, a igreja lotada, eu fiquei lá fora um pouco conversando. Quando eu tô saindo, me despedi da minha filha, ela vem no meio da multidão. Não tem quando a pessoa vem assim, querendo achar alguém? E ela veio na minha direção, eu fui me despedir, eu vi que ela veio vindo. Ela chegou na minha frente, segurando meu braço, e ela falou, oi, meu filho, tudo bem? Você quer falar comigo? E aí eu falei, pastora, eu não tô entendendo, calma aí. Eu tinha pedido a Deus pra senhora falar comigo. Ela falou, eu sei, é por isso que eu tô aqui. Desse jeito. Nossa. Eu sei, Deus pediu pra eu falar com você, é por isso que eu tô aqui. E ela me disse assim, eu não sei o que você quer falar comigo, mas Deus pediu que eu viesse aqui falar com você. Eu fiquei te olhando lá de cima, Deus incomodou pra eu falar com você, mas eu não sabia o que falar porque eu tava no meio da pregação e eu deixei a pregação acabar e vim aqui falar com você. Nossa. E eu falei, bem, essa foi a primeira prova. Primeira. Primeira prova contundente. Nossa, que eu tinha pedido algo e tinha acontecido. Depois dessa experiência, eu entendi que se você pede, ele responde. Só que ele tem o tempo dele de responder, né? E aí você vai aprendendo isso. E de lá pra cá, intensificou, né, a minha conexão. E essa pastora passou a ser minha mentora. Hoje eu faço estudo bíblico semanal, eu estudo a Bíblia, eu me oriento, eu fui entender, né, toda a história, a trajetória, né, de Cristo, de Jesus aqui na Terra. E hoje eu uso isso também porque eu acredito realmente que quando a gente segue aquilo que a Bíblia orienta, a Bíblia é um manual de vida, Felipe. Tá tudo ali. Tudo ali, né? E quando a gente fala de princípios, os princípios estão ali. Se você seguir os princípios, se você fizer, os resultados vão acontecer. E depois que eu entendi isso, as coisas realmente tomaram uma outra proporção na minha vida. Então, é isso que eu vivo. A Bíblia é o meu manual, Jesus é minha referência, Deus é meu Pai, e esses princípios me ajudam a ter sucesso no meu trabalho e também conduzir a minha família. Se não fosse isso, sabe quantas... Todo mundo tem dificuldade, às vezes, no relacionamento. Sabe quantas vezes eu tive dificuldade no relacionamento que era mais fácil existir? Era muito mais fácil existir. Mas quando eu me lembro do que Deus pediu pra mim como homem, eu olho para aquilo que me incomodou na minha esposa e falo assim, quem tá errado sou eu, sabe por quê? Porque Deus pediu pra eu amar ela. E eu preciso amar ela nas imperfeições dela também. Agora, se eu não tiver esse princípio, eu vou olhar para aquilo que eu não gostei e vou arrumar desculpa para massagear o meu ego, para dizer que eu tô certo, a outra pessoa tá errada. Aí a gente desiste das coisas para se arrepender depois. Eu escolhi proteger minha família. Então eu não abro mão da minha família. Ela pode me largar, mas eu não largo ela não. Legal, isso é bom demais. Esse é um dos meus princípios, a família é a minha prioridade. É isso, muito bom. Você falou de ego agora, passou por ele e falou há pouco tempo, eu tinha muito ego. O ego, como ele interferiu pra você? Minha vaidade era muito grande, era o ego ali falando para que Deus, me vira, não preciso de você, precisou. E como você lida com isso? Você tá no meio dos empresários, você é bem sucedido, mora em Alphaville, teve uma ascensão profissional, continua tendo. Como você lida com a tua vaidade? Eu ligo entendendo que eu tô onde eu tô, mas eu já tive em outros lugares. E tem gente que eu já fui muito menor do que eu sou hoje, e tem gente muito maior do que eu. Eu olho para minha vida como uma trajetória. E tudo aquilo que eu vivi só serve para ajudar outras pessoas. Então aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho, seja o recurso que eu tenho, ele serve para transbordar. Para mim, dinheiro, e eu tô na trajetória, eu quero ganhar muito mais dinheiro, eu quero prosperar ainda mais, eu quero enriquecer, eu quero, né, eu já coloquei meta de ficar milionário de verdade. Então, essas são as minhas ambições, enquanto profissional, enquanto pessoa. Mas eu entendi que na trajetória, quanto mais eu evoluo, mais eu posso transbordar na vida das outras pessoas. Hoje eu sou um cara que faço questão de ajudar outras pessoas, né? Então, parte daquilo que eu tenho vai para ajudar pessoas específicas que eu considero que são importantes e outras pessoas que eu nem conheço, né? Eu tava no evento. Esse evento a gente estava agora, final de semana, Segredo da Audiência, na SDA. E meu coração é muito aquebrantado para essas coisas, né?
Eu não dou dinheiro a gente na rua, eu nunca dou dinheiro. E eu vi um garoto que estava lá, né, vendendo as coisas, e eu decidi ajudar o garoto. Ele estava lá vendendo, eu falei, quanto é para comprar tudo? E aí ele, é X. Preciso falar o valor aqui, porque é sobre, não é sobre valor, é sobre ajudar. E aí ele falou, é X. Eu falei, tá, eu quero tudo. Ele falou, nossa, você vai comprar tudo? Você vai comer tudo? Você vai levar para casa? Eu falei, não, me dá tudo. Quanto é? Aí ele botou lá, eu falei, tá bom, vou te dar o dinheiro. Peguei o dinheiro, dei o dinheiro a ele. Aí eu falei, agora eu quero que você bote de tudo numa sacola e me dê. Aí eu fiz ele lá arrumar a sacola e me entregou. Quando ele me entregou, eu falei, agora é seu, eu presenteei ele. Ou seja, eu entendi que se eu posso, eu ajudo. Se eu posso, eu transbordo. Então, para mim, riqueza é só uma parte da sua prosperidade. Que eu posso ser rico e não ser próspero. Mas se eu for próspero, se eu tiver o coração aberto, se eu tiver um coração aquebrantado, se eu souber olhar para as outras pessoas e transbordar aquilo que eu tenho, eu vou ser rico. Então a riqueza para mim é só um pedaço da prosperidade que já existe em mim. Então é assim que eu lido com o meu ego. Eu não tenho ego, não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma porção de coisa que eu preciso melhorar, Felipe. Uma porção de coisa que eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que eu estou certo, eu defendo aquilo e quando eu vou descobrir eu paro para pensar e eu descubro que eu estou errado. Eu tenho meus mentores. Eu tive um desafio há 15 dias atrás, eu procurei um mentor que eu tenho e eu falei sobre isso. Falei, tô com esse desafio, tá acontecendo isso. E caramba, eu não entendo por que a pessoa fez isso. E ele me fez 3 perguntas. Com 3 perguntas que ele me fez, eu voltei e pedi desculpa para a pessoa. Sabe por quê? Porque a gente não consegue se ver, o vinho não consegue ver o rótulo. A gente está dentro da garrafa às vezes. Então, para mim, ego é só uma coisa que existe em nós e que a gente tem que dominar. E quando a gente não consegue dominar sozinho, a gente levanta a mão e pede ajuda para alguém que pode ajudar. Então, eu mato meu ego todos os dias. É só tomar consciência dele. Quando eu não tomo consciência, alguém me mostra, porque eu sou um cara que eu não tenho medo de perguntar, não tenho medo de me expor. Mas o ego, para mim, é algo que a gente precisa dominar. Você tem mentores? Quantos são? Como se escolhe mentores e que diferença isso faz? Vamos lá, vamos falar de marketing digital, né? Nosso mentor hoje é o Samuel. Samuel Pereira. Samuel Pereira, e ele é o nosso mentor. Inclusive, semana que vem eu tenho um encontro com ele para a gente, né, tratar, né, no 1 a 1, para ele me ajudar ali pessoalmente ali com os meus desafios que se tratam de marketing digital. Ele é o cara que vai me ajudar nisso porque ele é o cara que tem o resultado que eu quero ter. Então, o segredo de um mentor é alguém que sabe te ensinar aquilo que você ainda não consegue fazer. Porque se você soubesse fazer aquilo, você já teria o resultado que você quer. Sim, a pessoa né? tem um atalho. Ela Então, já passou. Exatamente, ela sabe o caminho. Então, no digital, o Samuel é um dos caras que... eu tenho a minha pastora, que é minha mentora espiritual, e eu tenho uma outra pessoa também, que é um mentor também, que me ajuda com a minha vida espiritual, e é um homem. Por quê que é importante? Porque ele tem uma outra visão. E aí tem momentos que eu quero conversar com ela e tem momentos que eu quero conversar com ele, porque são visões diferentes às vezes, né? Então eu tenho essas 2 pessoas. Profissionalmente, eu também tenho um mentor, que é aquela pessoa que me ajuda a tomar decisões dentro do meu negócio. Por quê? Da mesma forma que eu mentoro pessoas nas suas empresas, que eu faço consultorias com as pessoas nas empresas, eu preciso de alguém para olhar para o meu negócio também e dizer para mim, olha, você está indo pelo caminho certo, você está indo pelo caminho errado, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Então, olhando hoje, eu tenho 4 mentores. Um mentor de negócios, 2 mentores espirituais E um de marketing e um digital. mentor de marketing digital. Mas como é que a gente escolhe essa pessoa? Eu chego pra você e falo, meu, João, quer ser meu mentor? É um amigo? Ou a gente define ele como mentor, isso é remunerado? Ou a gente pega... Como que é essa... Como definimos nossos mentores? Mentoria. Vamos lá. Mentoria é um trabalho. Então, vamos falar de mentoria espiritual, porque isso pode trazer dúvidas. Né? É comum hoje você ter um mentor espiritual e é comum você pagar por essa mentoria. Porque aquela pessoa está trabalhando, ela está te ajudando, é o trabalho dela. Quando a gente fala de mentoria espiritual, a gente não está falando de religião. A gente não está falando de uma pessoa que te ensina dentro de uma igreja. Porque dentro da igreja, a igreja é uma instituição filantrópica, a pessoa ela não vai receber para aquilo, ok? Então, um pastor ele cuida das suas ovelhas. Então, esse trabalho é remunerado pela igreja. Então, ele não cobra por essa mentoria. Agora, existem mentorias espirituais que são fora da igreja. Pessoas que têm conhecimento bíblico, no meu caso, pessoas que têm conhecimento espiritual, que estudaram, entenderam essa relação. E quando você tem dúvida, você caminha com essas pessoas. Essa pessoa te ajuda a entender. Então, esse é um tipo de mentoria e isso é pago, né? Pode ser não remunerado? Pode. Se você tem alguém que está disposto a te mentorar, te ajudar na jornada e não te cobrar por isso, eu também acho válido.
Porém, na minha experiência, tudo aquilo que não é pago não tem o devido valor. Então é fundamental você investir, é fundamental você sacrificar. E aí eu volto para a Bíblia, eu falei que seguir princípios, né? Investimento é um princípio. Se a gente for ver, a própria Bíblia ensina, Jesus ensinou que a gente precisa investir. Tem a parábola dos talentos, né, na Bíblia, que fala que uma pessoa recebeu 5 talentos, outra recebeu 2, outra recebeu 1. Aqui recebeu 2, aqui recebeu 5, multiplicou. Aqui recebeu 2, multiplicou. Aqui recebeu 1, enterrou na terra e não multiplicou os talentos. Por quê? Porque não investiu. E aí, quando o Senhor volta, ele diz, aquele que multiplicou, sobre muito foi dado, sobre muito foi colocado. O que recebeu 2, sobre pouco foi dado, sobre muito foi colocado. Agora, aquele que cavou na terra e que não investiu, aquele que não multiplicou, até aquilo que tem será retirado. Então, a própria Bíblia já está ensinando para a gente que investir, colocar, acreditar, apostar, valorizar, reconhecer a outra pessoa que faz por você, é um princípio. Então, a gente tem que acreditar naquilo e valorizar o trabalho das outras pessoas. Então, falando de espiritual, eu quis trazer esse ponto porque eu acho que é o que pode trazer mais dúvidas. Mas mentoria tem que ser paga. A gente está no Black, é uma mentoria e é um investimento alto. Tem que ser pago. Né? Meu mentor de negócios é uma mentoria paga, então não tem jeito. Agora, como é que escolhe? Identificação. A pessoa tem que ter o resultado, você tem que confiar no trabalho, confiar na competência, mas tem que ter identificação. Não adianta você ser mentorado por alguém que você não fica confortável. Eu acho que até fundamental ter um pouco de desconforto. Porque naquela pessoa que te incomoda de uma forma que te tira da zona de conforto, tem coisas ali para você aprender. Agora, o que não pode é ser uma pessoa que você não valoriza o caráter, que você não confia, e aí você não vai conseguir ser mentorado. Uhum. Agora, se a pessoa te tira da zona de conforto, é um bom candidato para ser um mentor para você. Porque quem te tira da zona de conforto te ajuda a crescer. Muito bom, muito bom. E que atributos internos e mentais você tem para poder ter essa motivação contínua? Visão de futuro. A certeza. Você visualiza? Visualização, é isso? É isso? Visualizo meu futuro. De fato. E aconteceram muitas coisas que você visualizou? Eu também, cara. Tudo. Eu também, engraçado. Tudo que eu coloquei até melhor. Na mente, nossa. Melhor, né? Eu cometi alguns erros. Pensar pequeno. Eu ia ter pensado. Detalhe aí pequeno, vem pequeno, cara. Devia ter vindo mais. Tem o mesmo gasto. Algumas coisas vieram a mais, mas quanta coisa eu falei, eu quero isso, vê isso. Quando eu vim para São Paulo, eu disse, eu vou para São Paulo, em 3 anos eu vou morar em Alphaville. Em menos de 1 ano eu fui morar em Alphaville. Veio antes. Aconteceu antes. Né? Eu visualizei isso, eu proclamei isso, eu profetizei isso na minha vida, eu decidi que isso ia acontecer em 3 anos, aconteceu em menos de 1. Ou seja, a palavra tem verdadeiramente poder, né? Porque você coloca essa energia na vida, no mundo, e você cocria isso e essa coisa vai acontecer. Então, assim, eu visualizo realmente, eu profetizo, eu falo, eu declaro aquilo que eu quero e eu vou em busca daquilo. É claro que não é só isso, você tem que trabalhar e fazer acontecer. E aí eu realmente acredito que quando a gente coloca isso na frente, as coisas acontecem. Então, para mim é isso, Felipe. Para mim é acreditar em si essa primeira chave, profetizar e trabalhar para fazer acontecer. Você falou do futuro, né? Mas aí, quais as ferramentas que você vai usando para isso? Trabalhar. Beleza. Trabalhar, você pode ir lá e trabalhar como todo mundo, ser elitista e tal. O que você coloca como princípios, já que a gente falou tanto agora no trabalho, para essa prosperidade? Quais ferramentas você tira da mala? Vamos lá, Felipe. Existem pessoas que trabalham, mas elas decidiram trabalhar para se sustentar, para ter a vida que elas têm e viver confortavelmente. Existem pessoas que trabalham para pagar as contas. Existem pessoas que trabalham para crescer. Elas aprenderam ou estão aprendendo, decidiram trabalhar e fazer negócios que crescem, que prosperam. Elas decidiram mudar de vida literalmente. Eu contei um pedacinho. Eu sou nascido e criado no pior bairro da minha cidade. Minha mãe foi doméstica a vida inteira. Meu pai mecânico, deficiente físico. Eu fui criado eu, mais 2 irmãos, com meu pai ganhando salário mínimo e minha mãe ganhando salário mínimo. Não faltou nada da infância, mas foi uma infância muito difícil. E aí, quando eu comecei a ter mais recursos, com 19 anos eu era o cara mais bem sucedido da minha família. Com 25 eu já podia ajudar minha família absurdamente. Isso me atrapalhou a um certo ponto, né? Porque uma fruta, quando ela cai madura, ela cai perto do tronco.
E às vezes a gente amadurece, mas a gente fica muito perto do tronco. O que acontece, Felipe, com uma fruta que amadureceu e caiu perto do tronco? Se ela não seguir o seu destino natural, que é ser recolhida, ela vai se transformar num suco, ela vai alimentar uma criança, ela vai alimentar alguém. É o destino natural de uma fruta que amadureceu, é seguir o seu destino. Agora, quando ela cai perto do pé, ela fica ali perto do pé, o que acontece com ela? Ela não apodrece. sai nunca, assim. Ela sai apodrece. nunca daquilo. Na verdade, ela se destrói ali, ela estraga ali. Tem muita gente. Adorei essa analogia, muito boa. Tem muita gente que não está crescendo porque não está seguindo o seu destino, porque elas crescem, elas amadurecem, elas conquistam coisas, mas elas caem e ficam perto do pé. E ficar perto do pé continua sendo muitas vezes influenciado por coisas que não fazem mais parte da vida dessa pessoa. E mentalmente falando, essa pessoa te puxa, pra não trás. por mal, te puxa pra trás, Porque pro ela lado. acredita. É lógico, ela fala, mas por que você tá indo? Pô, tá abandonando a gente. E não é por por amor, mal, é por amor. Ela Fica aqui comigo. Ela te quer por perto. Fica aqui comigo. Fica aqui, a gente te ama. Pô, tá saindo, tá aí, ficou metido. E começa a te jogar umas coisas que você fala, velho. E tem uma coisa que é assim, precisa. Tá diferente agora, né? E aí tem gente que fala assim, não, tô diferente não, eu sou a mesma pessoa. Mentira. Tô diferente sim. É verdade, a gente muda. Sou outra pessoa. É. Não acredito mais nessas coisas. Eu acredito nisso aqui, é pra lá que eu tô indo. É isso. Ou você vem comigo ou fica aí e tá tudo bem. É isso. Eu te amo de todo jeito, mas eu tô indo. É isso. Entendeu? Se quiser. E outra. Se a gente não evoluir, que seja um pouco a cada dia, pelo amor de Deus. Tem que ter transformação mesmo. Vamos lá, Tem Felipe. que ter mudança. Apoiar. Quando você quer ir, é uma coisa. Apoiar depois que você chegou é outra coisa. Sim. Então a gente precisa ser apoiado quando a gente tá querendo ir. Depois que você chegou lá, a pessoa só quer carona, não tá te apoiando. E não. aconteceu muito com você? Muito, Muito. muito. E às vezes acontece com quem você menos espera, né? Então as pessoas, elas acabam dando aquilo que elas têm, aquilo que elas acreditam e tá tudo bem. A gente só precisa ter maturidade de entender que as pessoas vão dar pra gente aquilo que tem mora dentro delas. E a gente tem que ter maturidade pra dizer, ela nem tá fazendo por mal, muitas das vezes. Eu só preciso escolher ir, eu só preciso escolher avançar, eu só preciso escolher deixar algumas pessoas pra trás, mesmo que temporariamente. Eu vou lá, conquisto o que eu quero, e se essa pessoa precisar no futuro, eu tô pronto pra ajudá-la. E se eu ficar? Se eu ficar e precisar amanhã, ela não pode me ajudar. Nem eu vou poder me ajudar. Então é melhor que eu vá. E é melhor ficar longe. Infelizmente, tem gente que é melhor ficar longe, que essa pessoa, às vezes, realmente não te deixa prosperar. Eu tenho uma técnica pra isso, pra lidar com pessoas difíceis. Qual? Poderosa. Todo mundo conhece alguém difícil. Às vezes, dentro da sua casa. Pode ser a mãe, o pai, o irmão, um amigo muito querido. Né? Pode ser alguém muito íntimo. Para lidar com pessoas difíceis que você ama. Pouco contato com muita qualidade. Quando você estiver perto e estiver acontecendo alguma coisa, ignore e viva com intensidade. Agora, se você tem muito contato sem qualidade, você destrói a relação. Pouco contato intenso. Leva para passear, leva para sair, fala de coisa boa, paga se tiver que pagar alguma coisa, investe, mas o contato é pouco. E aí você sai daqueles contatos querendo, daqui a 6 meses você vai ter de novo outro contato. Sim, mas é uma coisa grandiosa. Mas é uma coisa boa, é grandioso, cara. Agora, fica lá todo dia tentando curar a pessoa, resolver, mudar a vida da pessoa. Você vira o chato, metido, que não resolve a vida e agora, só porque tem dinheiro, você tá querendo dizer o que a pessoa tem ou não tem que fazer, entendeu? Então, esse é o segredo. Pouco contato, muita intensidade. Outro dia minha prima falou uma coisa pra mim, foi muito boa. Ela falou, você tá sério? Você é o quê? Agora você tá chato. Eu falei, eu tenho 2 filhos, velho, cabelo branco. Eu ainda sou legal, né? Mas as pessoas não enxergam. É porque tem um buraco aí também. Tem uma lacuna, eu não falo mais tanto com ela, então tem um buracão que ela me desconhece. Assim como a gente pode ter com quem for. Sim. Com nossos pais, com quem for. A gente muda, né? E aí ela falou, nossa, eu lembro de você na porta do Cabá, lá num carrinho de mercado. Eu tinha 20 anos. Eu falei, cara... E ela quer que eu volte a ser aquilo. Porque aquilo é um grande momento dela comigo, mas, cara... Eu não sou mais esse cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha daquele dia, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Agora, olha que legal, eu tenho vergonha daquele dia. Eu tenho vergonha daquele dia. Quantas vezes a gente não teve vergonha de alguns momentos porque a gente não tava amadurecendo ainda. Estamos ainda, né? Mas tava no processo. Eu amo o cara que eu sou, mas eu não gosto do cara que eu fui. Eu também não me troco nem a pau. Eu prefiro o cara que eu sou hoje. Eu não me troco. Pra finalizar, o que uma pessoa precisa ser para ser fora de série? Naturalmente você colocou vários pontos, estão bem evidentes aqui, mas foi pra gente dar agora uma fórmula.
se é que não existe, mas que você deixa de recado aqui, final, que sempre fica pro nosso grande público. Eu vou naquilo que eu verdadeiramente acredito, o que me transformou numa pessoa fora de série em relação a quem eu era. Eu acho que a busca de ser fora de série é você ser uma série atualizada de você mesmo. A competição é sempre com a gente mesmo, não é com ninguém. E para isso eu preciso ativar a minha identidade, eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir para que eu nasci. Muito se fala de propósito hoje, mas eu não estou trazendo aqui uma perspectiva de propósito banal e pejorativa e simplória, não. Porque quando a gente encontra aquilo que a gente realmente ama fazer e quer fazer, é muito mais fácil lidar com os obstáculos. Porque quando você tem um propósito forte, uma missão de vida forte, que você decidiu pagar o preço, você olha para os obstáculos e fala assim, isso é pequeno diante daquilo que eu quero. Então, para ser fora de série, você tem que ter clareza do que você está fazendo, certeza daquilo que você decidiu pagar o preço. Porque quando o problema vier, você olha para ele e fala, tá tudo bem, tá doendo, tá machucando, mas o que eu tenho lá na frente é muito maior do que isso aqui, eu vou passar por cima. Então, para ser fora de série, enquanto é sua missão, enquanto é seu propósito. Muito bem, cara, muito bem. Qual é o seu propósito? Meu propósito é transformar, ajudar empresários a conquistarem aquilo que eles nasceram para conquistar nos seus negócios e encontrarem a sua identidade em Deus. Esse é o meu propósito. Eu tenho um interesse muito grande, Felipe, pela vida das pessoas que têm negócios, porque eu acredito que empreender é um movimento espiritual. E vou te provar por quê. Tudo que envolve ajudar pessoas sofre com ataques, sofre com problemas. Quando você ajuda alguém, você está melhorando a vida de alguém. Pensa no empresário. Ele está melhorando a vida de pessoas. Ele melhora a vida das pessoas que estão dentro da empresa dele. Se a empresa cresce, ele ajuda mais pessoas. Uma empresa que tem 50 funcionários, multiplica por 3, porque tem mais 3 pessoas que dependem dessa pessoa. Então são 150. Uma empresa que tem 1000 funcionários, são 3.000 pessoas sendo impactadas por aquela empresa. Então, quando você decide crescer para ajudar mais pessoas, você vai encontrar desafios. Desafios emocionais, desafios espirituais, desafios de vidas, porque empreender é sobre pessoas. E é por isso que o empresário tem que andar com o empresário. Por isso que o empresário tem que ter mentores. Porque quando ele não sabe o que fazer, quando ele quer transformar o negócio dele, que tem a ver com a vida das pessoas, ele precisa de força, de energia, de estratégia e de coragem. Porque o empresário é que move o mundo, Felipe. Tem gente lá fora esperando o governo fazer alguma coisa. Os empresários decidiram fazer alguma coisa não só pela vida dele, sim, mas pela vida das outras pessoas. Então não vai ser fácil. Por isso o empresário precisa de ajuda. Muito bem, João. Sensacional, cara. Deixa a tua rede pra gente assim, pra gente poder te encontrar. joaorodrigues.prof. Tá na descrição também do vídeo. joaorodrigues.prof. E tá nas redes sociais, tá lá no Instagram, no YouTube também, tá, tem um canal. A gente tá começando com um canal agora, mas o canal que tá forte é o Instagram. Então quem quiser, segue lá, vou ter prazer em te acompanhar lá e ajudar. João, obrigado, cara. Obrigado, que papo incrível. Amigo. A gente foi muito além, bom, né? Um pouquinho mais fundo. Legal, muito Acho bom porque agrega não só pra audiência, pra quem tá vendo, a gente ouvindo, muito pra mim, né? Que legal, inclusive cara. Aqui pro nosso diretor de TV, com certeza, né? Essa vozinha E aí, foi gostosa. legal? Foi legal, pô. Legal. Essa vozinha no ouvido aqui, vozinha, né? É sedutor, velho. Gente, ó, se você gostou, se inscreve, tá bem? Se inscrevendo aqui, você sempre vai ter conversas como essa, fora de série, pessoas incríveis que eu faço questão de trazer por aqui, mentalidade fora da caixa. Então se inscreve de verdade, manda pra alguém esse episódio. Oratória Fora de Série tá por aí também. Tá o QR Code, vamos melhorar, vamos evoluir, como a gente falou a todo tempo aqui no episódio, evoluir a sua comunicação, beleza? Então, de verdade, muito obrigado. Até o próximo Fora de Série, tamo junto. Valeu, João. Valeu, gente. Tchau.